Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de Estética e História da Arte e hoje finalmente iremos, enfatizar alguns dos principais pontos trabalhados durante esse primeiro bimestre. Eu peço desculpas, tá? Eu tô com a voz um pouco esquisita, eu tô um pouco gripado, então se vocês perceberem alguns cortes assim no vídeo, é porque eu tô tossindo, né? Eu peço desculpas. Nesse sentido, como foi então o início da nossa discussão, né? O início dos nossos estudos? Já que estamos lidando com a disciplina de Estética e História da Arte, eu resolvi impulsionar nossas discussões a partir de uma perspectiva, vamos dizer assim, filosófica, já que a estética ela se mostra como um braço da filosofia, um braço do estudo filosófico. Ela lida, com as condições necessárias e suficientes para a gente ter uma experiência artística, uma experiência do belo na manifestação artística. Então, achei interessante a gente começar com esse impulso, né? Claramente, não deixando de lado a história, né, da arte, mas é importante a gente enfatizar, e a revisão de hoje vai tocar nesse ponto, como que esses argumentos, algumas posições de cunho filosófica, científica, religiosa, não se separam da história da arte. Logo, a história da arte é movida por mudanças culturais constantes, e mudanças culturais são motivadas por novos argumentos, novas ideias, novas concepções de mundo. Então, essas mudanças intelectuais não se separam da história da arte. Então, nesse sentido, quais foram, os principais períodos estudados nesse primeiro bimestre? Né? Nós vimos três grandes períodos, que é a arte na pré-história, antiguidade grega e a Idade Média. Nesse sentido, a gente começou com um impulso na pré-história, porque ali nós já temos uma discussão bastante interessante sobre as teorias, a partir do olhar dos acadêmicos, as teorias que pensam a respeito da origem da prática artística, a origem do exercício da manifestação artística na história humana. Né? Alguns estavam pontuando para um início pautado na utilidade, voltados para sobrevivência, a sofisticação dos métodos humanos para sobreviver são acompanhados também com a sofisticação do início de uma prática artística. Então, muitos pontuam o início da prática artística dentro de uma concepção utilitária. Tem outros que percebem que, com o avanço e com a evolução do ser humano, e ele deixa, de estar preocupado com predadores, com as adversidades do clima e da localização, ele sentiu então a necessidade de gastar a energia dele de uma forma mais lúdica, né? E daí surgiu a arte. Nós temos então essa teoria de cunho mais lúdico da arte. Mas eu achei mais interessante, pontuar um argumento que é possível a gente perceber durante todos esses períodos que estudamos durante esse primeiro bimestre, que é a arte a partir do impulso ritualístico nesse sentido. E nós vimos os exemplos da arte rupestre nas cavernas de Lascaux e Altamira. E dentre as caracterizações, nós temos essa aqui, ó, os desenhos, que indicavam rituais para segurar a caça por meio de uma duplicação da realidade. Vocês lembram que com o olhar dos primeiros seres humanos, esses desenhos feitos nas cavernas não eram simplesmente desenhos, eles não tinham essa concepção, esse conceito de desenho, representação gráfica. Era uma espécie de duplicação da realidade. Eles estavam repetindo aquilo que eles observavam no mundo natural, só que não era simplesmente uma repetição gráfica, era uma duplicação da realidade. Ou melhor, era uma espécie de captura de um outro plano de realidade, como se estivessem lidando com um plano espiritual. E isso indicava, segundo os acadêmicos, um processo, um início de processo, de caça, e essa caça ela tinha, digamos assim, um preparo de cunho ritualístico. Logo, esses desenhos eles tinham, então, revelavam nesse sentido essa primeira percepção espiritual, sobrenatural do ser humano, e isso vem acompanhado com as primeiras manifestações artísticas. Então a gente pode perceber que esse elemento ritualístico do encantamento, do sobrenatural, vai acompanhar em certa medida, com suas mudanças, com suas diferenças, claramente, mas vai acompanhar diversos pontos nesses períodos que estudamos nesse primeiro bimestre. Podemos pensar, é mais intuitivo a gente pensar a respeito na arte religiosa na Idade Média, como que isso se repete em certo sentido, como que a iconografia, a partir, por exemplo, da arte bizantina, a gente vai chegar lá, denota
a grandiosidade de santos mártires, né, o próprio Jesus Cristo, né? Mas também a gente pode pensar em manifestações de cunho ritualístico, sobrenatural, religioso, também na arte na antiguidade grega, já que estamos lidando com grandes templos como o Partenon e o início de uma escultura mais realista, né, atendendo aos desígnios das divindades, né, dos deuses gregos nesse período. Então, é difícil a gente separar nesse início de discussão da disciplina esse argumento sobrenatural ritualístico. Pois bem, a partir do nosso segundo período, que foi a Antiguidade Grega, né, que foi o período mais trabalhado, mais discutido durante essa disciplina, a razão disso tá porque nós iremos dialogar com ela no segundo bimestre com outros movimentos como o Renascimento, né, os principais pontos que eu quero focar nessa revisãozinha é essa descrição que eu acabei de colocar aqui, que é, segundo a concepção platônica, ou até mesmo na antiguidade grega de uma forma geral, a noção de belo, né? A noção de belo ela não se separava da noção de bom e de verdadeiro. Aonde, né? Qual é o grande ponto aqui? Que essa separação que nós fazemos no período contemporâneo, né, nos dias de hoje, essa separação do belo, do estético, do artístico, se a gente pensar em períodos anteriores, certas caixinhas, certas categorias, certas convenções ainda não eram claras, ou até mesmo não faziam sentido, né, estabelecer essas categorias. Então, falar de algo belo já estava pressupondo, isso colocando a concepção platônica, já estava pressupondo algo bom e algo verdadeiro. Logo, você não tem uma separação muito clara entre manifestação artística, de produção de conhecimento e também de avaliação ética, né? Já que estamos falando do belo, do bom e do verdadeiro, né? Conhecimento, ética e estética nesse sentido. E também para a gente pensar a respeito de como que isso foi mudando ao longo da história da arte e como que isso mudou, né, diante de novos argumentos, novas ideias e novas concepções da realidade. A segunda concepção que vale a pena a gente enfatizar, né, que associa, né, a história da arte com a estética, a partir dessa segunda descrição, né? O termo estética se origina no termo grego aesthesis, que significa exercício das sensações, dos sentidos, né? Como que a partir da produção dessa prática, né? Como que o belo na manifestação artística ele pode ser apreciado não, pelos sentidos, como que isso se inicia pela sensação, se inicia pelo sensorial, né? É claro que o belo ele pode estar dentro da uma concepção da natureza com uma concepção de uma construção humana, né, da típica manifestação artística humana. Mas essa concepção, né, aesthesis, né, que é um termo em grego, parece que enfatiza bem a nossa disciplina, né, como que isso vai ser então, a gente pensar como que isso, né, a concepção do belo está ligado, inclusive, à percepção que nós temos das nossas capacidades sensoriais. Uma dica para essa primeira prova, né? Dê uma olhadinha na cultura grega de uma forma geral, que eu não vou conseguir esgotar nessa revisão, né? Sobre a ordem dórica, jônica, né? Coríntia, sobre os períodos da antiguidade grega, das suas típicas manifestações culturais e políticas. Dê uma olhadinha lá a partir da prova que eu vou enviar para vocês, né? Pois bem, é o nosso terceiro período foi a arte medieval. E aqui nós separamos em três grandes movimentos, né, em três grandes, digamos assim, manifestações artísticas nesse período. Nós temos a arte bizantina, a arte românica e a arte gótica. Qual é então a principal característica que nós vimos em relação à arte bizantina? A arte bizantina tem como objetivo, né, expressar a grandiosidade da igreja e do império. O objetivo está escrito errado aqui, né? Mas nós temos a objetividade de estabelecer uma relação via artística entre a igreja, a espiritualidade e a autoridade do Estado e das figuras do Estado nesse sentido. O principal exemplo de obra bizantina nós vimos lá nos vídeos anteriores, né? Aquela pintura da igreja ortodoxa do Cristo Pantocrator, né? Krator de poder, né? Panto de tudo, né? Aquele que tudo tem poder, poder acerca de tudo, né? Que tudo reina nesse sentido. E ele apresenta então a partir dessa representação, seja de santos, mártires, figuras típicas da religião cristã,
essa noção de grandiosidade. Grandiosidade também, se a gente perceber a grandiosidade da manifestação artística na Idade Média e da grandiosidade de igrejas, templos e dessas características, não estava separado, era meio que uma evidência, um sinal também da grandiosidade daqueles que estavam, né, é, fazendo a gestão do período, a gestão política do período. Estamos falando também das grandes figuras políticas, dos reis, imperadores nesse período. Então a arte bizantina, ela estava estabelecendo essa relação, essa equivalência entre a grandiosidade da igreja e a grandiosidade do império, e isso a gente pode perceber pelas típicas representações da arte bizantina. A arte românica, nesse sentido, ela retoma um período que a gente passou muito brevemente, né, por falta de tempo também, que é os elementos característicos da engenhosidade e da arquitetura romana, né? Uma das principais características da engenhosidade e da arquitetura romana são os arcos romanos, né? A arte românica, ela retoma, ou até mesmo ela torna mais sofisticado a presença dos arcos, né? Dentro das construções e dentro das características arquitetônicas nesse período na Idade Média. Então a gente tem, por exemplo, o principal, né, representante nas nossas aulas, né, o campanário, que é a Torre de Pisa, onde a gente pode perceber em todos os seus andares essas colunas de ordem, né, coríntia, né, com todas as suas representações. Coríntia porque ela está dentro do período em que a influência coríntia fez com que as colunas fossem decoradas daquela forma, e também retomando um traço bastante típico da engenharia romana, que são os arcos. Isso construído de forma bastante leve, né, nesse sentido. Então a gente pode perceber, então, a partir da arte românica, o diálogo entre influências artísticas de períodos anteriores. Com relação à arte gótica, nós percebemos uma mudança em relação, por exemplo, à arte bizantina ou à arquitetura de uma forma geral na Idade Média. Se houve um período na Idade Média onde os templos eram construídos de forma horizontalizadas, né, espalhadas no terreno, né, nós percebemos a partir da Baixa Idade Média, né, a partir até o início do século XV, assim, mais ou menos, uma mudança arquitetônica, artística na construção, por exemplo, de igrejas que elas estavam sendo verticalizadas. E o grande exemplo é a Catedral de Notre Dame, né, que se fizéssemos uma experiência de pensamento e voltássemos a esse período e olhássemos, né, para a Catedral de Notre Dame, nós iríamos considerar aquilo como o maior arranha-céu do mundo, a coisa mais impressionante do mundo, por ser incrivelmente alto, né? Então, nesse sentido, a arte gótica, ela enfatiza, a partir dos templos, né, a partir da construção de igrejas, essa verticalização, que não só era parece, né, de uma primeira vista, que estavam otimizando o espaço, mas na verdade tinha uma simbologia de ascender aos céus, de tentar ao máximo tocar, né, o âmbito celeste, o âmbito divino, né? Então, nesse sentido, com o olhar do medieval nesse período, essas grandes catedrais, né, verticalizadas, elas representavam, então, era impressionante o olhar dessas pessoas. Logo você tinha, então, esse símbolo de ascensão aos céus, né? E os vitrais desse período, a gente para pensar, não eram simplesmente adornos gratuitos. Você tinha essa experiência, você tinha também essa experiência também na condição interna dessas catedrais, já que você tinha, né, essa possibilidade de verticalizar os templos. Você também pensava em como que a experiência espiritual a partir dos vitrais, na perspectiva interna desses templos, proporcionava então essa perspectiva de toque do divino, né, de aproximação do divino pela entrada da luz que vinha de fora, ou melhor, que vinha de cima, e iluminava o templo com as suas cores a partir dos vitrais. Isso é um bom representante, uma boa representação, né, da arte gótica nesse período. Pois bem, nós temos assim três grandes períodos que nós estudamos durante, né, o nosso bimestre. Lembrando que semana que vem, ou até mesmo ainda essa semana, nesse fim de semana talvez, eu vou passar para vocês no LXP a nossa prova em formato PDF, né? Eu peço que vocês façam as avaliações, vocês mudem, né? Eu posso até enviar em formato Word para vocês irem preenchendo e vocês me retornam, tá? Vocês vão me reenviar essa prova respondida, beleza? Com o mesmo formatinho das provas características da instituição. Beleza, gente? Então eu vou enviar a prova para vocês, né, pelo LXP.
Pode ser por e-mail, pode ser por, né? Eu acho que mas eu vou melhor deixar lá pelo LXP e vocês vão me enviar de volta respondidas ainda, né, na semana de provas, tá? Qualquer coisa, eu estou disposto. Até mais.